Olá pessoal, tudo bem? Vamos dessa vez tentar uma estratégia de estudo diferente das questões resolvidas e comentadas. Uma estratégia de estudo baseada em mapas mentais. Você já deve ter ouvido falar em mapas mentais. É uma organização gráfica dos conceitos e definições, dos principais tópicos, aliás, para que você relembre um determinado assunto. Então eu montei aqui pelo menos 3 mapas mentais para a gente revisar o assunto de corrosão e de aços inoxidáveis. Então vamos lá. Corrosão, ela pode ser dividida principalmente em 2 tópicos. Na corrosão uniforme, que é a corrosão que se espalha uniformemente na superfície da peça metálica. E a corrosão localizada, que você vai identificar esse tipo de corrosão verificando determinadas regiões na superfície metálica. Então, a gente pode dividir a corrosão localizada em macroscópica e microscópica. A macroscópica é o tipo de corrosão que pode acontecer com pits, galvânica, seletiva, frestas e bacteriana. Esse tipo de corrosão, como a gente comentou, é uma corrosão que acontece em determinadas regiões da peça. Então, ela pode ser facilmente identificada a olho nu. Por isso que ela é chamada de corrosão macroscópica. Na corrosão microscópica, ela já é mais difícil de identificar. Você vai precisar de métodos mais apurados e mais precisos para chegar a uma conclusão. Bom, no próximo mapa mental, a gente já tem um esquema geral dos tipos de corrosão. Na corrosão galvânica, que já caiu bastante aí para as provas da Petrobras, é a corrosão que acontece com o contato de 2 metais. No próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de corrosão. A corrosão uniforme é aquela que nós comentamos, né? Que pode acontecer em toda a superfície do metal. Ela é mais comum de identificar, mais comum de acontecer, né? E os casos de corrosão uniforme são aqueles onde o metal fica exposto a uma determinada atmosfera. Por exemplo, uma atmosfera marinha, acontece bastante esse fenômeno, principalmente em regiões costeiras, né? A corrosão por erosão é um tipo de corrosão que vai acontecer com o contato com fluidos em movimento. Então a gente observa, por exemplo, em tubulações internos de tubulações, em canais onde você tem movimento de fluido constante, né? Corrosão de placas é aquela que acontece com a formação e descolamento de placas, tá? Então ela é muito comum também em superfícies protegidas por pinturas ou algum tipo de proteção. Então, a corrosão por placas, ela forma com o descolamento, né, do metal. A intergranular e a intragranular eu deixei junto, por quê? Porque são fáceis de confundir. A corrosão intergranular, ela vai acontecer, por exemplo, ao longo das fronteiras do grão. Gente, já caiu bastante aí nas provas da Petrobras, perguntando sobre a sensitização, que ela é um tipo de corrosão que vai acontecer em aços inoxidáveis com empobrecimento de carbonetos de cromo ao redor dos grãos. Então vai acontecer esse tipo de corrosão que é a intergranular. A intragranular, ela já é um tipo de corrosão microscópica que vai acontecer dentro dos cristais dos metais. A corrosão por pits, ela também é chamada de corrosão alveolar, aonde vai acontecer em cavidades, formando cavidades, sulcos, né, em superfície dos metais. Esse tipo de corrosão por pits, ela é formada, por exemplo, quando você tem regiões mais ricas de umidade e regiões mais pobres de umidade, ou seja, regiões que têm concentrações diferentes de oxigênio. Então aí você vai formar cavidades no metal, aonde vai acontecer a corrosão. Lembrando que em regiões que são mais ricas de oxigênio, tendem a formar ânodos, enquanto as regiões mais pobres tendem a formar cátodos. E no caso, os ânodos são as regiões aonde sofrem
os maiores efeitos de corrosão. A corrosão seletiva ela afeta principalmente elementos de liga. Ela tem uma região preferencial para metais e outros metais. E a corrosão sob tensão é aquele tipo de corrosão que acontece com materiais sob tensão de tração em determinadas regiões dos metais, tá? Para finalizar então a revisão do nosso assunto, trabalhando com mapas mentais, eu coloquei um organograma aqui mostrando como que acontece a corrosão galvânica. Deixa eu tirar aqui, deixa eu sair da frente. Então vamos imaginar que a corrosão galvânica acontece em uma peça metálica pela formação, né, de extremidades anódicas. O que são extremidades anódicas? São potenciais eletrolíticos que aparecem em determinados metais. Então esses potenciais eletrolíticos, quanto maior, vai ter a maior probabilidade desse metal corroer. E nós temos uma ordem, tá, para acontecer esses potenciais eletrolíticos de eletronegatividade. Então você pode observar que o magnésio ele tem um maior potencial eletrolítico comparado com o zinco. Então se esses dois metais estiverem unidos, quem vai sofrer a corrosão vai ser o magnésio, por ele ter o maior potencial eletrolítico, né, de eletronegatividade. Dá uma olhada nos metais, o aço carbono, que é um metal comum, o alumínio, o zinco e o magnésio, eles vão ter potenciais eletrolíticos maiores. Então, se você unir o aço carbono com o zinco, por exemplo, essa estratégia é muito utilizada em cascos de navio, você vai ter uma corrosão preferencial do zinco. Então aí você vai formar uma pilha onde o aço carbono vai ficar protegido e o zinco vai sofrer o processo de corrosão. Então a gente chama esse dispositivo, né, digamos assim, de metal de sacrifício. Então é colocado um metal de sacrifício em chapas de aço e dessa forma você acaba protegendo o aço devido a esse menor potencial eletrolítico que o aço tem em comparação ao zinco. Tá bom, pessoal? Então é interessante que a gente memorize, pelo menos memorize os principais metais nessa sequência, observando que o grafite nessa fila vai ter o menor potencial eletrolítico e o magnésio vai ter o maior potencial eletrolítico, ok? Beleza? Então tá bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa revisão rápida aí utilizando mapas mentais, e depois a gente vai fazer uma videoaula falando dos aços inoxidáveis.